da mentoria, como vocês sabem, né? É da lei à graça e da dor à paz. Por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos sempre envolvidas com um processo de dor, né? Passando por situações que nos machucam, que em qualquer área da nossa vida a gente acaba passando por situações que nos machucam, que nos ferem, que geram traumas muitas vezes, geram algum tipo de processo de estresse, ansiedade, depressão, né? Então eu achei muito pertinente falar sobre esse assunto, porque eu tenho estudado, né? Não sei, algumas sabem que eu fiz psicanálise recentemente e estou fazendo neurociência. Ainda também já fiz um curso de TRG, que seria uma outra técnica de processos terapêuticos. E além disso, eu sou teóloga também, então eu estudei muito bem a palavra de Deus, então eu tenho bastante expertise nessas áreas, né, para falar com vocês sobre esses assuntos, né? E eu fiz um livro chamado... reformulei esse livro, né? Porque existia um livro chamado A Arte da Mulher Equilibrista e seria a Mentoria Equilibrista. Então eu fiz a Mentoria Equilibrista das Mulheres Equilibristas para falar sobre esses assuntos. Depois de um certo tempo eu dei uma parada, eu achei que não estava totalmente como eu queria. E aí Deus me falou no meu coração esse tema. Por quê? Porque eu sou advogada de formação há muitos anos, eu tenho 20 anos de advocacia, trabalhei em várias empresas e Deus me falou que seria interessante eu juntar todas as áreas que eu tenho estudado e colocar no papel todas essas áreas, né? Porque o que uma coisa tem a ver com a outra? O que as leis, o que o direito tem a ver com uma mentoria, o que ele tem a ver com a psicanálise, o que ele tem a ver com a neurociência. Então a gente vai hoje ver sobre esses assuntos, né? Vamos ver o que tem a ver, né? E eu descobri através das minhas orações, da minha busca ao Senhor, eu descobri que a lei, ela não é feita só pelos homens. Ela foi feita há mais de 2.000 anos atrás, porque não foi Jesus que fez os 10 mandamentos, foi Moisés. Então, há muito mais que 2.000 anos atrás, foi Moisés que fez, né? Que ele recebeu do Senhor, né? Os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos eram as leis iniciais, né? As principais que iriam governar o povo hebreu. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia, né, ela é dividida em duas etapas, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento fala sobre a lei, o que Deus deixou de lei para o povo, né? E o Novo Testamento fala da lei de Jesus, que quebrou alguns paradigmas, mesmo cumprindo as leis, mas ele deu uma nova visão de como obedecer essas leis. Porque antigamente a lei era muito difícil de ser cumprida. E depois Jesus, ele rasga o véu, ele morre por nós, né? E aí nos dá o livre acesso de entender o que ele queria com aquilo. O que ele queria morrendo por nós, no caso, né? E aí, o que eu falei naquele videozinho que eu fiz, né? Era um carcereiro que a pessoa ficou presa, e Jesus foi lá e soltou ele e substituiu ele naquele cárcere, e ele foi solto. Assim somos nós, né? Nós estávamos sob o jugo da lei, que seria a condenação, porque nós seríamos condenados se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar. E depois nós fomos para a graça, que a graça é o que nós devemos viver, não a condenação. Muitas pessoas estão ainda sob condenação, sobre o jugo da condenação, porque ainda estão sobre a falta de entendimento, né? Sobre a ignorância da palavra. Quando você começa a entender a graça do Senhor, quando você consegue entender o porquê Jesus morreu no nosso lugar e o que ele nos deixou, que seria o nosso manual,
e usar isso de uma maneira legal, de uma maneira harmônica, de uma maneira que você compreenda por que você está usando aquela arma, porque é uma arma. A Bíblia é uma arma de defesa para a nossa vida. Então nós temos todas as armas. Jesus já deu para nós. Primeiro, ele morreu. Primeiro ele veio ao mundo, né? Passou por todo aquele processo como homem, né? Passando por toda a situação de um judeu comum, né? Que teve que ensinar tudo para as pessoas, teve que mostrar, teve que curar, teve que fazer milagres. Aí depois ele morre por nós, pelos nós pecadores, e depois ele deixa a palavra deles através de seus discípulos, porque depois os discípulos escreveram a Bíblia. Então nós temos todas essas armas para usar contra o nosso principal inimigo. E quem é o nosso principal inimigo? É o diabo, é Satanás, né, que seria o anjo caído. Então, e não são as pessoas, como a maioria das pessoas dizem, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, mas quando você começa a entender o mundo espiritual, que é o que a gente quer fazer através dessas mentorias, quando você começa a entender o mundo espiritual, você vê que a luta não é contra pessoas, que elas estão só sendo influenciadas pelo mal. Existe o espiritual e existe o carnal. Então, quando você entende que o espiritual é muito mais operante do que o natural, você não sofre mais com determinadas atitudes, com determinadas situações. Você entende que é só para te desestabilizar, porque esse é o intuito do mal, é desestabilizar as pessoas. E aqui o capítulo 1 fala sobre que a maior prisão interna nossa é os pensamentos, as crenças e os medos. Então nós ficamos encarcerados nos nossos pensamentos. O que encarcera o ser humano é a nossa mente, é os nossos pensamentos, as nossas vivências, é o nosso passado. Muitas vezes nós ficamos presos lá no passado, numa situação que você não gostou, que você nem lembra mais, mas aquilo, quando vem um gatilho e você sofre com aquilo. Então, essa situação faz com que você fique presa àquilo. Aí você vai viver uma vida lá na frente, uma situação lá na frente que vai gerar um gatilho de uma coisa lá do passado. E aí você acha que o problema está lá no presente, né? Muitos psicólogos fazem esse tipo de tratamento no presente, mas esquecem que a raiz está no passado. Por exemplo, uma insegurança, eu, por exemplo, eu te dou um exemplo, nem é meu, mas assim, eu quando era criança, eu tinha uma situação, fiz uma apresentação no colégio e as pessoas riram de mim, então eu não consigo hoje estar em público. Eu tenho muito medo de estar em público, eu tenho muito medo de fazer uma live, por exemplo, numa situação assim. Eu não consigo me destravar. Eu sei que eu preciso fazer uma live, eu preciso fazer uma aula. Isso iria ajudar muito no meu trabalho, mas eu não consigo desenvolver a oratória, eu não consigo falar com as pessoas, eu não consigo alcançar as pessoas. Então, por isso, eu travo. E eu acho que é uma situação presente minha. E não é uma situação presente. Então, aqui a gente fala que na prisão interna é onde você precisa descobrir aonde que você onde está travado na sua vida. Por que você tem situações que você não consegue romper? E aí aqui diz, Cristo liberta a mente e o coração. Tá? O autoconhecimento não é egoísmo do ser humano. Muitas pessoas dizem, você tem que se preocupar com você. Existem situações que são egoísmo mesmo. Mas o autoconhecimento não é egoísmo, e sim uma situação que você tira um tempinho para você. Como é importante o ser humano, nós mulheres, né? Nós estamos falando aqui no nicho de mulheres, né? Como é importante a mulher estar totalmente ter o tempinho dela, ter um momento para ela se cuidar, para fazer um cabelo, para fazer uma unha, para fazer uma academia, para dar uma caminhada, né? Para sair com as amigas e tomar um café. Isso não é egoísmo. Eu digo para você hoje, isso não é egoísmo.
Isso aí é autocuidado e é autoconhecimento. E o autoconhecimento também de descobrir aonde está os seus problemas interiores, aonde estão os seus gatilhos, onde está o seu momento de tensão, né? Que a gente fala aqui na neurociência. Não é um ato de egoísmo, é um ato de adoração. Sabe por que é um ato de adoração? Porque você é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. E se você não estiver bem, ninguém vai estar. Nós, mulheres, somos a coluna da nossa casa. Nós temos o papel, o dever, né, de dar o melhor para o nosso próximo. E como dar o melhor para o nosso próximo? Olhando primeiro para nós. A gente é muito fácil culpar o outro e dizer, mas minha filha é assim, o meu filho é assim, meu marido é assado, né? Mas o que você tem feito por você? Você tem parado um tempo para fazer uma terapia, você tem tido um tempo para fazer uma mentoria, você tem um tempo para meditar na palavra, de ir numa igreja de vez em quando para você ouvir um pouco o que Jesus nos deixou. Entende o que eu quero dizer? O como é importante a gente olhar para dentro primeiro, para antes de apontar o dedo, né? Já me falaram uma vez, você quando aponta uma pessoa, você aponta os 3 dedos, né? E até o 4 às vezes, para si mesmo. E a palavra de Deus diz também isso. Tire primeiro a sua trava nos olhos para depois falar do seu irmão. Então, é muito importante a gente estar olhando para dentro. O que eu preciso melhorar, né? O que me impede de crescer como ser humano? Mesmo que você já tenha 70, 80, 90, né? Mesmo que você ache que, não, já tô aposentado, não vou fazer mais nada da vida. Mas tantas coisas que você tem ainda de sonhos que você quer realizar e às vezes está faltando um pouquinho, uma atenção um pouquinho maior de você, sua, para que você perceba o que precisa ser mudado dentro de você. E aqui a fé também é a jornada da consciência. Quando o inconsciente, isso a psicanálise explica, né? Quando você transforma o inconsciente em consciente, o inconsciente é aquilo que você não sabe, você não lembra, mas ele vai vir, entendeu? E aí você vai fazendo exercícios, vai se aprimorando, e aí com o tempo você vai descobrindo o que vai transformando o seu consciente e vai entendendo por que você passa por certas situações e trava. Eu já tive síndrome de pânico. Muitas pessoas aqui já sabem que eu já tive síndrome de pânico. O síndrome de pânico é um medo absurdo. Você não pode ir na rua que você sente como se tivesse o coração indo para a boca, parece que você vai morrer. O que é isso? É uma sensação de medo, né? Medo exagerado. E esse medo, ele precisa ser conhecido. Por que eu tenho medo de tal coisa? Por que eu tenho medo, né? Por que eu não consigo, nesse momento, não consigo andar na rua? Por que eu não consigo, né? Aí a gente não entende. Alguns medos nos paralisam e nos impedem também de sonhar. Por exemplo, uma pessoa que quer viajar para o exterior, ela não tem medo de andar de avião. Como é que ela vai conhecer o mundo, né, que é um sonho dela, tendo medo de avião? Então a gente tem que, peraí, eu vou vencer esse medo, eu vou ver o que está acontecendo comigo para me tratar e para chegar onde eu quero chegar, que é conhecer o mundo. E aqui a gente fala, primeiro eu vou dar as bases bíblicas, tá, gente? Por quê? Porque eu acho assim, nós somos cristãos, né? Aqui a maioria é cristão. O que faz o cristão? Ele primeiro vai na Bíblia para explicar, depois ele vai nos processos terapêuticos, tá? Porque o que acontece? Muitos processos terapêuticos não têm base bíblica, tá? Aqui nós vamos fazer uma terapia cristã, uma terapia com base no que Jesus nos deixou, tá? O que é permitido, o que não é, que é muito oculto, ocultismo a gente não mexe muito, tá? Não, nada contra, gente, mas assim, nós decidimos, né? Eu como cristã, como teóloga, pela minha ética profissional, eu
acho que a Bíblia tem um poder, gente, um poder tremendo. Se você conhece a palavra, você tem um poder que você nem imagina que você tenha. Porque ele é uma faca de dois gumes, sabe? Ela penetra no corpo, na alma, ela muda tudo na sua vida. E aqui diz em João 8,32, ele diz que a verdade liberta. É o primeiro versículo que fala sobre esse assunto. Então, a verdade, você saber o que você precisa mudar, o que diz a palavra sobre você, né? Isso é importante, isso vai te libertar a tua mente, vai fazer uma metanoia, a gente chama de metanoia, você muda a sua mentalidade, você eles falam de outras palavras também, mas a gente chama de metanoia, tá? É quando você tem um pensamento negativo e transforma num pensamento positivo. Isso a neurociência explica que nós temos essa capacidade. É a chamada neuroplasticidade. Os neurônios, eles se desconectam, eles saem, eles mudam, depois eles voltam de novo a mudar um outro hábito, um outro pensamento, né? Então, assim, a verdade liberta. João 8,32. Em Salmo 139 também fala: Deus sonda o coração. Ou seja, ele vai no profundo da gente. Ele vem e entende e vai lá no teu âmago, no teu coração, das intenções do teu coração, aonde está o problema, tá? Gálatas 5:1, chamados à liberdade. Ele também fala sobre a questão de querer ser livre, né? Que Deus quer nos chamar para a liberdade. E a liberdade não é a liberdade fazer tudo que eu quero. A liberdade está na mente, está no coração. Você não se magoar mais com os problemas dos outros. Você não ser ferido com nada que te atrapalhe, entendeu? Que os problemas dos outros não te atingem mais. Ofensa dos outros não vão te atingir mais, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi faz muito pouco tempo, tá? Muito pouco tempo que eu tenho melhorado muito com relação a isso, depois que eu descobri isso. E olha que eu tô há 20 anos na igreja, tá? E só hoje eu descobri, só esses tempos, nesse último ano eu descobri como me libertar disso. Romanos 2,12, que fala sobre a renovação da mente. A renovação da mente é a renovação de Cristo. É transformar a nossa mente carnal em uma mente de Cristo, tá? Parece doido, né? Eu acho que eu tô falando uma coisa meio... Como é que faz pra eu pensar como Jesus? E isso não é uma coisa assim... eu vou pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Mas tá cheio de ódio. Não, é algo muito profundo. É uma transformação, não só na mente, mas no coração. Você fica livre disso. Você nem pensa como Jesus reagiria. Você já reage. Né? Então, assim, é muito lindo esse processo, tá? E a psicanálise e a espiritualidade falam sobre isso. A psicanálise diz que tornar consciente, ou seja, você descobrir o que você precisa, você transforma o consciente em inconsciente. Então, aqui você começa a entender o que está acontecendo, o que está por trás disso tudo. A neurociência diz que você pode ressignificar suas memórias. Então você tem memórias muito ruins, memórias muito destrutivas, memórias muito, muito ruins, e ali você vê mudando completamente a sua memória. Você vai lá, a gente reprograma, né? Isso é um trabalho do terapeuta, tá? Isso aqui não é das mentorias, isso aqui é do terapeuta. A gente faz alguns exercícios, tá? Mas cada pessoa tem um processo terapêutico. Não dá pra você dizer, não, você tem que fazer isso, vamos fazer todo mundo isso, que não dá. A gente faz alguns que são genéricos, né? O TRG, que é a terapia de reprogramação generativa, ela integra as emoções com segurança. Você vai lá, você sente o que você sentiu naquela época e você reprograma isso. Também, essa é uma técnica maravilhosa, tem dado muito resultado para as pessoas. E o principal, né, que é o Espírito Santo, ele reorganiza seu interior. Então, assim, são todas essas técnicas que a gente usa para gerar transformação na vida das pessoas nessas mentorias. E aqui a gente fala sobre as 3 camadas do eu. Você conhece as 3 camadas do eu? Bom, eu vou falar sobre
as 3 camadas. Uma é a pública. Essa é a que gera muito problema, porque quando você é uma coisa fora e uma coisa dentro da sua casa, você gera um problema muito grande de ansiedade, depressão e estresse, tá? Então, como é importante você agregar todas essas camadas, o eu público, o eu privado e o eu essencial. Então, o eu público é mascarar, são máscaras e expectativas sociais. Então, você reage de algum jeito, mas você não é assim. Não é o seu jeito. Você faz porque a sociedade te impõe isso e você acaba fazendo, tá? O eu privado é suas crenças, o que você acredita e os seus medos. E o eu essencial é sua identidade em Cristo. É aonde a gente vai trabalhar nas mentorias, que é sua identidade em Cristo. A liberdade vem do alinhamento das camadas. Então, são 3 camadas que você tem que observar. Eu público, quem eu sou fora, quem eu sou dentro e quem eu sou essencialmente, né? Então, aí, ou seja, aqui a gente destrincha para aquilo que eu falei já há muito tempo atrás, que eu tenho falado, que é corpo, alma e espírito e mente, né? Então são 3 camadas, né? O eu essencial, que é o espírito, é a tua ligação com Deus, a tua alma, que é o teu sentimento, os teus sentimentos, teus traumas, teus medos, né? As suas vontades, seu coração, e a mente, aquilo que você pensa, a forma com que você se expressa, a forma que você fala. Então todas essas camadas têm que estar alinhadas, porque se você não estiver alinhada com essas 3, aqui no capítulo fala mente, alma e corpo. A mente interpreta, nós interpretamos as coisas que nos cercam. A alma sente e conecta-se com Deus. O corpo manifesta os conflitos internos e Cristo integra tudo e restaura a paz. Ou seja, a tua mente interpreta, porque o que nós pensamos é o que nós sentimos e a maneira que nós agimos. Então, se nós temos pensamentos negativos, pensamentos de depressão, pensamentos que não vamos conseguir, pensamentos disfuncionais, que a gente chama, nós vamos ter uma alma intoxicada, né? Nós não vamos nos conectar com Deus, porque nós vamos ter dificuldade de nos conectar com Deus. Nós vamos estar sempre depressivos, chateados, não vamos conseguir falar com Deus. E aí o corpo psicossomatiza, né? Que se fala o somatiza. Aí você tem doenças, você tem um monte de problemas. A fibromialgia é comprovadamente emocional. O câncer também tem sido comprovado que ele é emocional também. Então, eu já ouvi várias mentoras falando que o câncer tem cura, gente. Não digo na parte médica, clínica. O câncer tem cura na parte espiritual. Quando a gente trabalha o nosso espiritual. Olha que tremendo. Por quê? Porque o câncer fala sobre fala sobre a somatização, né? O câncer é a falta de perdão e a alimentação inadequada. Isso é comprovado cientificamente. Que o câncer é dos seus pensamentos disfuncionais. Ele vem com pensamentos disfuncionais e ele também vem com problemas de alimentação. Quando você ingere muita bobagem e tal, pode gerar também. Mas esses que são somatizados pelos pensamentos, gente, é comprovado que há uma mudança da mentalidade. Há uma mudança na mentalidade e há uma cura também. Muitas pessoas fazem terapia e são curadas do câncer. São curadas da fibromialgia. A gente sabe que a pessoa vai para a igreja e é curada. Não quer dizer que você vai e Jesus vai curar de uma hora para outra. Não é assim. É a fé que você vai desenvolvendo e que as pessoas vão falando sobre Deus, sobre palavras, e você vai se apropriando daquilo e você vai mudando essa mentalidade e aquilo vai gerando cura. Muitas pessoas dentro da igreja são curadas de câncer por causa disso. Muitas doenças são curadas através da fé. Gente, isso eu não estou falando de maneira aleatória, não. Isso é estudo científico.
tá? Vários médicos dizem que a fé é essencial para o tratamento do câncer e outras doenças também. Então, nós somos responsáveis pelas nossas mazelas, né? E não só, se você for perguntar para uma pessoa que faz quimioterapia, a quimioterapia é um processo extremamente doloroso. Se você puder se curar antes de repente ter um problema maior na frente, seria maravilhoso. Quantas pessoas se livrariam do câncer? Quantas pessoas se livrariam de tantos problemas se elas simplesmente se cuidassem? Cuidassem da sua mente, cuidassem dos seus pensamentos, entendessem por que elas nasceram, né? Elas nasceram para quê? Para que eu nasci? Quem sou eu, né? Se elas se entendessem isso, talvez elas não tivessem essas doenças todas, né? E aí tá falando isso aqui no próximo módulo. Vamos falar também que a fraqueza é verdade. A franqueza não é vulnerabilidade e graça. Como é importante, né, a mulher que consegue ser vulnerável. Porque hoje em dia as mulheres, né, nessa questão de lutar pelos direitos iguais com os homens, elas se masculinizaram. Muitas delas não conseguem falar sobre os seus sentimentos, né? E aqui na mentoria a gente vai falar sobre sentimentos, falando sobre isso. Isso é uma coisa que, lógico, nesse módulo que a gente está fazendo intensivo, a gente não vai compartilhar com ninguém. Eu não vou poder ouvir vocês, né, só pelo chat. Mas nos próximos que a gente for fazer, que seria o extensivo, sim, a gente vai dar oportunidade para falar. E como é importante a gente se sentir vulnerável. Saber que nós somos amadas por Deus e pelo próximo, pelos amigos, pelo que nós somos. Não pelo que os outros acham que a gente tem que ser, né? Então aqui nós temos um lugar seguro de amigas, onde nós vamos poder falar, vamos poder dizer o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então a franqueza é verdade, não é fracasso. Se você fala de um problema que você está enfrentando, isso não significa que você é uma fracassada. E sim que você é vulnerável, que você é um ser humano, né? Então isso é muito importante, a gente ter essa noção de que a vulnerabilidade é importante, você se sentir acolhida mesmo diante das suas fraquezas, né? Porque isso é normal. O ser humano que é forte o tempo todo, ele não tem algum problema mental, não é possível. Ele usa máscaras, é isso que eu digo sobre o eu público. Muitas pessoas se revestem de eu público por causa disso, porque elas não querem aparentar o que estão sentindo. Isso é num lugar seguro, não em qualquer lugar, né, gente? Você não vai ficar chorando, você não vai ficar se lamentando com todo mundo, mas um lugar seguro onde você pode compartilhar, onde existem pessoas passando pela mesma situação que você, não tem necessidade nenhuma de você se fazer de forte, né? A autocompaixão é graça aplicada, né? Então você ter autocompaixão por si, saber que você erra também, né? Às vezes a gente conta alguma história, minha mãe, eu falei na minha história aqui no nosso livro, não sei se vocês conhecem nosso livro, Forjadas na Mão do Olheiro, né? Que fala sobre a minha história, fala de 15 mulheres que falam das suas histórias, contam as suas fraquezas, contam as suas vulnerabilidades e elas mostram o quanto Deus foi poderoso na vida delas, né? O quanto Deus foi tremendo na vida delas. E elas mostram realmente as suas fraquezas. Por quê? Porque nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, nós somos seres humanos, nós somos carne e nós erramos mesmo. E aí eu contei a minha história aqui e conto a história do meu pai, né, da minha mãe, das minhas irmãs, conto como eu passei e tal. E eu mostro o quanto, quando a gente tem autocompaixão, né, e vai ler o livro, né, mas ela é normal, né, uma família que teve isso, teve aquilo, uma família normal. Imagina uma família perfeita, não existe família perfeita, né? Então é ter autocompaixão mesmo, saber, poxa, eu tive problemas, eu tive situações ruins, mas, sabe, todos, graças a Deus eu tenho uma família que me ama, né? Nem todos têm essa família, né? Que se amam, né? Então é você se perdoar,
por não ter sido perfeita para os seus pais, para os seus irmãos, né? Eu já passei por um processo desse e já me perdoei. E você se perdoou? Você tem se perdoado por tudo? Mesmo que a pessoa venha falar que você errou, você consegue entender que você não é perfeita? Que isso não te afeta em nada se a pessoa falou alguma coisa? Você foi isso, você foi aquilo. Não, mas eu tive meus motivos, não foi fácil, tal, sabe? É ter autocompaixão. O amor de Deus expulsa o medo. Então nós somos reflexos desse amor de Deus, né? De que ele quer o nosso bem e ele quer que a gente se ame primeiramente, se descubra nossas falhas, descubra aquilo que a gente tem dificuldade e venha a trabalhar isso, né? Para se tornar cada vez melhor como ser humano. E aí nós temos os exercícios práticos do primeiro capítulo, que é diário de identidade em Cristo, mapeamento de valores, análise de gatilhos emocionais e inventários de dons e talentos. Então isso aqui é trabalhado em outra mentoria, gente. A gente vai fazer alguma coisa mais pra frente, tá? Conclusão, o autoconhecimento é santificação, tá? A palavra 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre isso, que a gente tem que santificar corpo, alma e espírito. A gente não pode só pensar no espírito, a gente tem que pensar na nossa alma, que precisa estar limpa, e o nosso corpo também tem que ser cuidado, tá? Eu fui negligente por muito tempo no meu corpo. Então, é importante. A psicanálise explica, a neurociência mostra, o evangelho transforma, tá? Então, quando você conhece alguns trechos da Bíblia, que a gente vai mandar depois para aqueles que participaram, eu vou botar lá no grupo, botar o nosso resumão, tá? E vai ter as palavras que você vai gravar na sua mente, entendeu? Quando você tiver com algum problema, eu não consigo. Aí vem aquela palavra, aí você declara aquela palavra com fé, tá? E creia porque é verdade, é o que Deus deixou para você. Você tem que tomar posse sobre isso. Aqui, ó, psicanálise, quanto mais você se conhece em Cristo, mais livre você vive. Então você vive com muito mais paz, muito mais sabedoria, né? Você consegue entender o porquê que você passou tantos problemas e hoje você tá aqui, o quanto você foi vitorioso naqueles momentos que você achou que não ia dar conta e deu, né? Como é importante a gente saber disso, né? E eu vou agora, gente, eu vou dar uma enxugada um pouquinho maior, tá? Pra gente terminar no tempo. E o capítulo 2 fala sobre a ideia central, o passado pode aprisionar, mas não define você. Então, se você já teve depressão, se você já teve síndrome de pânico, se você tem momentos de dificuldade com a sua família, se você tem problemas de estresse, de burnout, né, que é o trabalho excessivo, se você tem até esquizofrenia, qualquer tipo de problema, gente, tem solução, tá? Isso, nós podemos mudar nossos neurônios. A gente pode mudar aquilo que a gente acredita como sendo certo, passar a ser errado e ajudar o teu processo de entendimento melhor, uma visão melhor da vida, sabe? Uma maneira mais leve de viver, que você não percebeu. São viradas de chave, entendeu? Para sua vida. E aí diz assim, o passado pode aprisionar, mas não define você. Você passou por aquelas situações, mas não te definiu. Você é uma nova pessoa, uma nova mulher. Você quer ser uma nova mulher. Então isso não pode te definir. Em Cristo, a dor não tem a palavra final, tá? As narrativas da vida podem ser reconstruídas. Você pode ser uma nova pessoa, sim. E aqui a base bíblica tá aqui, ó. Querem anotar? Anota. Depois eu vou mandar para vocês o resumo, e aí vocês não precisam ficar o tempo todo anotando, tá? Tá aqui, 2 Coríntios 5:17, que fala sobre nova criação. Filipenses 3:13 e 14, que fala sobre avançar.
Não pode ficar no passado, você tem que olhar pra frente. Muitas vezes a gente olha muito pro passado, ah, mas como foi bom lá, ah, é porque isso, é porque aquilo, né? O vitimismo, não, gente, vitimismo, sai pra lá, vitimismo. Não tem essa não, isso aí é coisa do passado. Tchau, eu já passei por isso, já tô em outra, né? E Isaías 43, 18 a 19 que fala, Deus faz tudo novo. Então, quando você está em Cristo, quando você está buscando a palavra de Deus, quando você está buscando Deus, você é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, eis que se fez tudo novo. Então, esquece que passou. Ontem já foi, hoje é outro dia. E isso ajuda também no processo da ansiedade. Quando você está ansiosa por alguma coisa, é porque você está ou depressiva com alguma coisa, não tá vivendo no presente. Então, quando você entende que você tem que olhar para frente e você tem que viver o presente, os dia a dia, curtir o seu dia, curtir a sua manhã, curtir a sua tarde, curtir a sua noite, viver como se fosse o último dia da sua vida e olhar para frente no sentido de eu quero sonhar, continuar sonhando, você sai da ansiedade, você sai da depressão, você sai de estresse, você consegue entender o valor da vida. Por isso que muitas pessoas que eu conheço passaram por uma situação de quase morte, né? E quase morte e conseguem hoje viver uma vida super legal. Não todas, tá? Eu conheço algumas pessoas que passaram por essa situação e só estão fazendo besteira, mas assim, tem gente que não. Tem gente que entende o valor das pessoas que estão do lado, conseguem viver melhor, ter uma vida mais plena depois que passa por uma situação dessa. Vamos para a próxima. Vamos só dar uma... A psicanálise fala sobre que o sofrimento vem do não elaborado. A neurociência faz a reinterpretação das memórias e muda as conexões. Ela vai mudando as sinapses. Quando você começa a reinterpretar melhor essas situações que você já passou. E o TRG integra emoção e verdade. Então você vai lá, são técnicas, tá, gente? A técnica da psicologia, da psicanálise. A psicanálise, ela vê o seu sofrimento e ela vê que você não elaborou bem lá. Aí depois a neurociência, ela vai lá e te diz assim, você pode mudar. Você pode mudar essas sinapses ali que estão paradas ali. Vocês já viram aquele filme que tem as bolinhas? Como é que é o nome? Manda aí o nome, mãe. Eu esqueci o nome. Que tem alegria, tem a... Divertidamente. Aí quando você... lembra das bolinhas? As bolinhas negativas, as bolinhas positivas. Então, existe a possibilidade de você transformar aquela bolinha triste numa bolinha feliz. Lá do inconsciente. Isso é o que a neurociência fala, tá? Por isso que é importante a gente saber aonde está esses gatilhos. E o TRG, ele vai lá na emoção que você sentiu, você faz não é uma regressão, tá, gente? Eu já fiz isso e valeu muito a pena. Tudo que eu colho hoje foi através de uma psicóloga que me ajudou. Aí lá no passado, o Espírito Santo me revelou o que tinha de oculto e eu comecei a trabalhar aquilo. Eu fui lá no passado e Deus foi reestruturando, foi mudando divertidamente, foi mudando a minha visão. Entendeu? Ela foi mudando, foi transformando. E é muito importante a gente passar por isso. Porque o que são os gatilhos? É o inconsciente querendo resolver uma situação que não está resolvida. Por isso que a gente tem gatilhos. Por isso que a gente muitas vezes, às vezes, fica com raiva de alguma pessoa. Porque lá no passado, a gente ficou com raiva de uma outra pessoa que nos gerou esse sentimento. Então a gente tem que ir lá no passado, fazer uma reprogramação mental para que você consiga perdoar, às vezes, até uma pessoa que você está chateada no presente.
Então aqui, mentiras versus identidade. Você substitui rótulos do passado por verdades bíblicas. Isso também é muito legal. Você não só você ir lá no passado. Tia Regina trabalhou com regressão. Tu fazia a hipnose, né, tia? Só que hoje em dia não se utiliza mais as hipnoses com tanta frequência. Agora é reprogramação. Você vai lá, mas conscientemente, entendeu? Você não entra no inconsciente. Você simplesmente, você lembra daquilo. Você vai lá na sua memória mesmo, tá? Você vai lá naquela caixa lá do inconsciente. Então, assim, Romanos 8 e 1, aí você vai lá atrás e resolve. E tem outras, reprogramação mental, é chamado. Aí você vai lá, substitui os rótulos do passado por verdades bíblicas. Também é uma outra forma. Não só ir lá entender as suas emoções e transformar esse pensamento, mas também substituir por uma palavra de vida, que é a palavra de Deus. Isso ajuda muito, porque a palavra de Deus, ela é forte, tanto que ela permanece até hoje. Mais de 2000 anos que ela existe, que ela está sendo, divulgada pelo mundo inteiro. Então ela tem poder, gente. A palavra de Deus tem muito poder. Não só aquela palavra, eu posso, eu consigo, Tem os mantras, A gente chama mantras. Eu posso, eu consigo. Também é legal você falar isso. Você vai no espelho, começa a falar, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a acreditar, E aquilo vai reprogramando somente. Mas não é só isso. Você tem que usar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, além de ser um pensamento positivo, ela é uma palavra que traz vida mesmo. Jesus nos deixou e é algo que vai direto na tua alma. Ela separa mesmo a tua vida, entendeu? E é tremendo. E aí, Romanos 8:1 fala que você não precisa se condenar, porque Jesus já pagou o preço, então você não precisa estar passando por essa situação de novo, você não precisa estar sofrendo por isso. Então isso é uma verdade, tá? É uma verdade de Deus sobre a sua vida, que o passado não define o seu futuro. Filipenses 4:13 diz que a capacidade em Cristo é tremenda. Deus deu toda a capacitação pra gente. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente pode declarar isso, a gente pode trabalhar isso nas mentorias, E conosco mesmo, a gente fazendo em nós mesmos, E Gálatas 5:1 que fala sobre liberdade para recomeçar. Então, ele dá a liberdade e a gente recomeça, tá? Isso são mentiras sobre a nossa identidade. E são verdades sobre a nossa identidade, que nós somos únicos, que nós podemos sim, que existe uma reprogramação mental, que você pode mudar a sua maneira de pensar, Isso são verdades. E mentiras, eu não posso, eu não consigo, tudo tá dando errado pra mim. Isso tudo é mentira. É mentira, a gente fala a mentira do diabo, Mas é a mentira do mal, porque são pensamentos que vêm disfuncionais. Muitas vezes vem do nosso inconsciente, mas muitas vezes também vem outras pessoas falando pra gente sobre isso. Quando a gente era pequeno, você é burra, você é isso. Aí você começa a acreditar nisso e você fica uma pessoa com dificuldade de estudar, por exemplo. Eu conheço pessoas assim, elas não conseguem estudar porque o pai ou a mãe ou alguém que elas gostavam muito chamava ela de burra. Você é burra, você não consegue. E sem querer, gente, eu não tô culpando o pai ou a mãe, Porque antigamente as coisas não tinha tanta informação como tem hoje, Os pais não sabiam lidar com essas situações. Então, mas você pode mudar a partir da sua inteligência, daquilo que você tem buscado. Deus vai começar a mudar a sua mentalidade através desses processos terapêuticos, e a própria palavra te ajuda também. E aqui, o passado como professor, você utiliza, aí, o que acontece depois que você começa a reprogramar isso, começa a ver as raízes dos seus problemas, o que está acontecendo, por que você sente tal coisa que você não quer sentir, mas você sente, entendeu? Aí você vai lá e vê, tudo que aconteceu comigo foi para me ensinar. Nada do que eu passei foi porque eu fui uma coitada, uma vítima das circunstâncias, Aí você entende que o passado foi um professor. E aí você
você começa a reestruturar, reprogramar sua mente. Memórias mal processadas ativam medo e padrões, né? A verdade reprograma a emoção. E aí depois diz Romanos 8:28, Deus transforma tudo para o bem. Então a palavra de Deus diz, tudo coopera para o nosso bem. Ou seja, nós somos frutos dos nossos próprios pensamentos. Se nossos próprios pensamentos estão disfuncionais, vamos lá atrás, ver o que está acontecendo, para reprogramar aquilo, para você ter uma nova visão de vida. Porque nós somos, às vezes as pessoas falam para mim, parece que você vive uma outra vida, uma vida parece alienada, né? As pessoas muitas vezes veem em nós que temos uma visão mais positiva da vida, pessoas alienadas. E não é, gente. Nós vivemos de acordo com nossos pensamentos. Se você pensa coisas disfuncionais, você vê coisas disfuncionais o tempo todo. Se você tem pensamentos positivos, você consegue entender melhor as coisas, você começa a viver uma vida totalmente diferente do que você vivia. É uma vida de prosperidade, uma vida de pensamentos leves, você já não se magoou tanto com as pessoas, que as pessoas dizem. Como é bom, como é livre uma pessoa que é assim. É tão difícil encontrar pessoas equilibradas, a maioria hoje em dia tá brigando por um tênis, né? Pessoas aí perdendo a vida por uma briga no trânsito. Olha como as pessoas estão desequilibradas. Nós aqui estamos buscando o quê? O equilíbrio. E como é importante isso, esse momento da gente ter esse tempinho pra gente entender como funciona. E aí vem o ponto chave, gente, o ponto que vai fechar assim totalmente a chave principal do nosso curso, o perdão. Eu tinha muita dificuldade de perdoar. Quer dizer, eu sou sanguínea, né? Não sei se vocês conhecem com relação a temperamentos. Existem temperamentos, todos nós temos temperamentos que nascem conosco. Uns são mais expansivos, outros são mais introspectivos, outros são mais explosivos, outros são mais para dentro, né, melancólicos. Então, para nós que somos expansivos, eu sou expansiva, eu tenho mais facilidade para perdoar. Mas tem pessoas que têm dificuldade porque são mais introspectivas, então elas têm mais dificuldade, elas não conseguem assimilar, elas ficam ruminando os problemas e não conseguem entender, elas ficam ali no pensamento, mas por que ele fez isso, sabe, um pensamento que não sai da tua cabeça. E aí é a chave da reprogramação mental. O perdão, ele é um dom divino, sim. Deus liberta o nosso coração. Mas primeiro, a gente tem que querer. Existe uma necessidade de você se posicionar que você quer perdoar, que é difícil. No começo, tem pessoas que eu conheço, histórias dizendo de pessoas que dizem que não querem perdoar. Eu morro, mas eu não perdoo. E aí, desculpe, você vai viver numa prisão emocional a vida toda, né? Então, quem se prejudica com isso? Você. Porque ele lançou o veneno e você tá bebendo ele. Quem tá bebendo o veneno? É você ou ele? É você. Você está. Ele tá lá curtindo, a pessoa tá curtindo, tá fazendo tudo que ela tem que fazer. E você tá triste, tá chateado, tá lembrando o tempo todo sobre aquilo e com raiva daquilo. Então, como é importante a gente exercer o perdão, entender o que é o perdão. Primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que confessar isso para Deus. Primeiro, né? Eu acho que é o mais importante. Antes de qualquer técnica terapêutica, gente, você tem que entrar numa oração. Não precisa ser numa igreja não, tá, gente? Conversar com Deus, você pode conversar direto com o Pai. O Pai deu livre acesso. Jesus veio ao mundo para te dar livre acesso. Não é para você eu só vou fazer oração lá na igreja. Não. Faz no seu quartinho, fecha a porta e vai lá e conversa com ele. Diz assim, Senhor, eu tô com dificuldade de perdoar fulano. Tá difícil pra mim. Ele fez isso. E aí você fala, Senhor, libera isso no meu coração, porque eu tô cansada, não quero ficar mais pensando nisso. Eu quero viver minha vida. Todo mundo aí curtindo a vida e eu aqui chateada com uma coisa, com uma situação. Entende? Primeira coisa, você tem que falar. E aí depois você vai aplicar as técnicas. Existem técnicas também.
A psicanálise, ela quebra a ruminação. Você vai lá atrás, aonde está, lá no passado, uma pessoa parecida que te feriu, entendeu? Sacou? O que é? Lá no passado, quem é que te feriu daquela mesma maneira que essa pessoa fez também, a mesma coisa. Porque a ferida, ela fica aberta desde a infância. Uma coisa que eu aprendi isso não tá na mentoria, não. Eu vou falar uma coisa pessoal minha. Quando eu era mais nova e fiz esse tratamento com uma psicóloga, a psicóloga falou pra mim assim: você tem uma ferida aberta. Quando você é pequena, você passa por situações difíceis, né? E aí a ferida fica aberta em determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa falou mal ou te ofendeu, aquilo ali fica aberto. Porque você ainda é criança, você não sabe lidar com aquelas emoções. Aí, essa mesma ferida, a vida vai te... É a mesma coisa que é a ferida, né? Que é explicado na alma, mas também é um processo inconsciente de trauma. Os dois, é ferida e processo inconsciente de trauma. É na mente e na alma. Tá? Você passou por essas duas situações. Quando você foi ferido, abriu uma ferida, não física, digo emocional, e no seu inconsciente também tá ali. O inconsciente, o que ele vai fazer? Ele vai, como não ficou bem resolvido, ele vai repetir. Ele vai querer resolver esse problema. E aí você atrai esse tipo de pessoa. Por exemplo, num relacionamento, você teve um pai abusivo, você vai casar com um homem abusivo. Se você não entender esse processo, tá, gente? E aí, o que acontece? Você vai, né, sofreu de um pai abusivo, você vai... Por quê? Porque o inconsciente quer resolver. Ele quer que você resolva essa situação. E aí você não resolve, porque você não depende só de você. E aí, o que você tem que fazer? Passar por um processo terapêutico. Nesse processo terapêutico, você vai lá atrás, você vai ver, eu tenho uma cliente minha, uma paciente minha, que tem um pai que abandonou ela e ela foi criada pelo padrasto. O padrasto, ele não dava bola pra ela e o pai também não dava bola pra ela, nunca viu ela. E aí ela casou com um cara narcisista, um problemático, um cara muito doido. E aí ela queria voltar pra ele, aí ela veio na terapia comigo. A gente conversou e eu falei, como é que era a relação com teu pai? Batata, gente. Eu descobri por que ela se relacionava com o narcisista. Porque ela teve um pai que não dava bola pra ela, não queria nem saber dela. E aí, quando eu comecei a tratar ela, ela fugiu. Ela fugiu por quê? Porque é difícil você assumir, você encarar o seu problema, tá? Eu vou dizer aqui, gente, vocês estão aqui na mentoria, estão escutando, e eu dou parabéns pra vocês, porque vocês aqui mostram que vocês têm sangue frio nesse ponto, né? Porque tem muitas pessoas que não aguentam. Às vezes até... Aqui a gente tá falando muito genérico. Agora, quando chega numa terapia tete a tete com a pessoa, ela não consegue, pra ela é difícil. E aí você tem que insistir, não, eu quero ser tratada, eu quero ser transformada. E você, nessa mentoria, pode também indicar para outras pessoas que passam por esse processo. Você vê que tem uma filha ou alguém que está passando por uma situação, que você vê que ela repete o tempo todo o mesmo processo. Casa com um cara ruim, aí depois namora com um cara ruim, depois nunca se resolve emocionalmente. Aí outras situações também de medo. Não consegue sair daquele medo de jeito nenhum. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Freud fala isso. Freud, Lacan, Jung. Todos esses psicanalistas, esses cientistas, eles sabiam que o problema nosso tá lá na raiz do inconsciente, tá lá na raiz da infância. Então a gente tinha que... E aí o perdão é isso. Você tem que ir lá. Vamos lá, vamos fazer um processo de reformulação lá? E aí a gente descobre, aí a pessoa tem que ir lá, aí muitas choram, muitas têm problemas ali, é difícil para elas, mas elas conseguem, elas se libertam e depois muda. Eu fui uma pessoa assim, tá? Meu pai foi uma bênção, ele é uma pessoa foi uma pessoa maravilhosa, eu sinto muita saudade dele, mas ele me cobrava demais. Então, como filha mais velha, qualquer filha mais velha sofre isso, a gente é muito... Então, assim, eu tinha namorados que me cobravam também, que eram complicados, tá?
Aí o que eu fiz? Um tratamento, fui lá, né? Eu falei pra vocês que eu fui, abri a ferida, aí doeu pra caramba, depois fechei a ferida e agora, graças a Deus, eu sou casada com uma pessoa totalmente diferente do meu pai. Minha mãe sabe, vocês sabem, algumas pessoas da família que estão aqui sabem como meu marido é totalmente diferente, né? Ele é uma pessoa muito tranquila, assim. Então, é isso, gente. A gente muda. Quando a gente muda, o nosso universo muda. Até nossos filhos mudam. Meu filho tá mudando muito através da minha mudança. Tô fazendo psicologia, fazendo terapia com ele, mas eu também tô fazendo mentoria. Aqui que eu tô fazendo com vocês, eu faço com outra pessoa, uma outra mentora. E o quanto eu tenho mudado, quanto eu tenho entendido da vida, sabe? O quanto eu tenho melhorado os meus processos traumáticos. Então, aqui tem exercícios práticos também. Vamos lá. Faz depois ali, quando vocês tiverem um tempinho, pega um caderninho, começa a anotar aonde dói. Quais são as suas feridas? Nomear as feridas, tá? Mas aí lembra do passado também, tá? Não lembra só do que você tá passando agora, não. Eu sofri quando meu pai traiu a minha mãe. Eu sofri porque eu fui rejeitada pelo fulaninho. Eu sofri por causa de... Vai nomeando, vai colocando caderninho de pesos ali, das suas feridas. Reconhecer o peso, você vai ver, ali ali mexeu comigo, aquilo ali ficou marcado para a vida toda. Aí depois você vai e declara perdão. E aí você declara o perdão sobre aquelas pessoas que fizeram mal para você. E outra, também bota coisas suas que você fez errado, que você se arrepende. Poxa, eu errei nisso. Não foi legal o que eu fiz. Eu quero liberar perdão pra mim mesma. Eu ainda tenho essa culpa dentro de mim. Vai lá. Gente, façam isso. Façam uma oração. Coloquem, nomeiem ali, entreguem pra Deus. Senhor, eu tô aqui te entregando. Eu quero perdoar essa pessoa. Aí nomeie as feridas, nomeie os agressores. E se for você também como culpada, nomeia também. Porque ele já libertou você. Ele não tem, você não tem mais o... esses pensamentos disfuncionais são mentirosos, entendeu? E você não pode mais deixar que isso te atordoe a tua mente. Você tem que ser livre nas suas emoções. E a conclusão aqui, você não é o que te aconteceu, tá? Você é o que Cristo faz com você. Com isso, cada cicatriz vira um testemunho. Gente, o livro... Regina, Beth, todas elas têm. Minha irmã também tem, a Ana. Algumas meninas aqui que vão ver depois a mentoria já tem o livro. Isso aqui é a prova de que as nossas cicatrizes, as nossas feridas, quando cicatrizam, viram isso aqui, ó. Trazem cura para as pessoas. Não esqueçam que vocês são canais de Deus. Vocês foram chamadas para isso. Vocês são mulheres de poder de Deus. Vocês não foram chamadas para essa vida medíocre de cuidar de filhinho, de filhinha. Claro que é importante. Nossa, é muito lindo a gente ter nossos netinhos, mas nós somos muito mais do que isso. Deus nos criou para sermos canal de cura para as outras mulheres. E isso aqui, ó, é cura. Quando você transforma a sua história, né? Quando você se reprograma toda essa ferida e você consegue transformar isso para uma coisa que você aprendeu. Olha, eu passei por isso, mas Deus falou isso comigo. Eu passei por esse processo, mas olha o que aconteceu, como Deus curou a minha ferida. E ali você vai contando a sua história. E como é legal, como as pessoas se identificam com você depois que você conta. Olha, tem vários testemunhos. Eu tenho um grupo das Forjadas nas Mãos do Oleiro, das mulheres que fizeram parte desse livro. O quanto tem mulheres que mandam áudio até agora pra gente. Já tem um mês, mais de um mês, né, que a gente lançou. Mas tem muitas mulheres que mandam mensagem pra gente. Olha, eu me identifiquei e tal. Até inclusive nesse canal, que é o Histórias que Curam, as nossas histórias curam. Como tem gente, vocês vão ver lá, cada lugar, cada história que as pessoas contam. Como tem pessoas que se identificam, que foram curadas através das nossas histórias.
Então, assim, é muito importante a gente entender que nós não somos vítimas. Deus permite muitas situações que a gente passa por causa, claro, tem as consequências, ação e consequência, mas a gente pode reprogramar tudo isso. Isso que é o legal de tudo isso, é que nós não precisamos viver a vida toda sofrendo. Nós não temos isso é muito uma visão muito religiosa. Aqui nós não passamos visão religiosa, gente. A gente fala de vida, a gente fala de reprogramação mental, a gente fala de uma nova visão, um novo reino, uma nova expectativa de sonhos. Você tem ideia de que você continua sonhando e que você pode realizar todos os seus sonhos até hoje? E até você morrer, você pode realizar. E aí a gente fala sobre a questão do campo de batalha, que é a nossa mente. Então, assim, a gente muitas vezes vai vir esses pensamentos disfuncionais, mas aí o que acontece quando a gente faz essa reprogramação? A gente não aceita mais isso. Por exemplo, eu tenho uma palavra de Deus que Deus me disse que eu não aceito mais doença na minha vida. Às vezes eu fico doente, fico mal e eu falo assim, não. Mas Jesus, pelas suas pisaduras eu fui sarada. A palavra de Deus diz isso. Tem um versículo que diz, pelas minhas pisaduras eu fui sarada. Então, quando eu lembro disso, eu penso assim, poxa, Jesus morreu para me sarar, para me dar uma vida abundante. Por que eu tô com essa vida assim? Por que eu tô doente? Eu não vou aceitar isso. E aí você começa a declarar, não, eu não aceito, isso não é meu, eu repreendo, eu quero essa vida abundante, eu tomo posse dessa vida abundante. Então você faz aquela metanoia de você não só trazer todo o lixo dos pensamentos ruins para dentro de si, mas você começa a combater eles. Você vai socando, vem um pensamento, não! Não é? Por que você tem que aceitar isso? Por que você tem que aceitar que você, não, eu sou pobre mesmo, eu sou coitadinha mesmo. Não, eu não sou isso não, peraí, ninguém vai me fazer dizer o que eu tenho que ser, eu tenho que acreditar o que Deus me disse. E Deus disse o quê? Que eu sou única, que eu sou bela, que eu sou poderosa no Senhor, que eu sou, que ele morreu por mim para me dar vida abundante. Tudo isso está na Bíblia, gente. Depois eu dou os versículos para vocês lerem, tá? Então, pensamentos moldam as emoções, as atitudes e o destino. Se você começa a pensar negativo, é o que vai acontecer, tá? Agora, se você começa a pensar positivo, começa a crer na Bíblia, começa a declarar, começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. A minha vida é só isso, é milagre. Muitas coisas estão acontecendo doidas na minha vida por causa disso, porque eu declaro, eu não aceito coisas ruins. A Bíblia, a psicanálise e a neurociência dizem que o que não é consciente nos domina. Então, o que está no inconsciente é que nos domina, não é o que a gente acha, né? É o nosso inconsciente. Dominar pensamentos é discernir e substituir mentiras. Olha só, mentiras, tá? Porque o que você às vezes pensa de você não é verdade não, tá? Não é verdade não, é mentira. Por verdades. Então você tem que começar a mudar o seu pensamento, mudar quem você é, que você acha que é, porque você não é isso. Você é muito melhor do que isso, tá? E eu quero declarar isso sobre a sua vida, gente. Vocês são muito mais do que vocês imaginam. Por isso que diz, a palavra de Deus diz que Deus tem muito mais para nós, para nos dar do que a gente imagina. Porque o nosso pensamento é muito limitado. Nós só usamos 20%, 10%, até tem que ver aqui, 10% da nossa capacidade neurológica. O resto a gente não usa. E por quê? Porque nós somos muito limitados. Mas como expandir essa limitação? Quando a gente crê no que Deus nos deixou, olha que maravilha, Ele deixou tanta coisa boa para nós, tantos pensamentos, tantas ideias, tantas verdades, e a gente não usa essas verdades, né? 10%, né? Segundo Coríntios diz, 10:5 diz, levar cativo
os pensamentos. Então, levar cativo é você discernir, isso aqui é de Deus mesmo que eu tô pensando? Começar a tomar consciência do que você tá pensando. Às vezes eu tô ali chateada, eu fico pensando, ai, que droga. Opa, o que eu tô pensando? Opa, vamos repreender isso. Isso não é um pensamento funcional. Porque aí, quando você começa a pensar, você já vai começar... Ai, não posso. Ai, não vai vir ninguém na live, não vai vir ninguém na mentoria, não vou fazer mentoria. Não, gente, Deus quer te avançar, quer que você seja ousada, quer que você já seja melhor, quer que você mude, mesmo que não venha ninguém, você que tá aqui, porque foi isso que Deus te chamou. E a persistência, a constância vai gerar frutos, né? Então, assim, você não pode se deixar levar pelos pensamentos negativos. E aqui, Romanos 12:2 fala sobre a metanoia, a renovação profunda da mente. Fala dessa questão da profundidade da mente. Filipenses 4:8, filtro cognitivo divino para a saúde mental. Fala em Filipenses 4:8, vai lá depois. Então, a mente como território é um território espiritual de disputa, onde pensamentos ruins, pensamentos bons vêm e você tem que saber combatê-los. Quando vem o pensamento bom, beleza, tá tudo bem. Agora, quando vem o pensamento ruim, é que você tem que usar suas armas. E a arma certa é a palavra de Deus, né? E fazer os processos terapêuticos que te ajudam também a entender lá onde está vindo esses problemas, lá esses pensamentos, lá aquela raiva, lá aquele medo, da onde vem isso, né? Tudo isso te ajuda demais. E aí os pensamentos automáticos nascem no inconsciente. É o cérebro reptiliano. A gente tem as amígdalas, né, que fala sobre o nosso cérebro, que é o inconsciente, das emoções, né? O pré-frontal, que é o consciente, é onde você pensa. E tem o reptiliano. O reptiliano, quando você tá com medo, você não reage com o consciente. Isso aqui trava em você e você reage aqui, né? Então, os pensamentos automáticos nascem no inconsciente. Traumas não elaborados geram padrões repetitivos. A neuroplasticidade diz que o cérebro muda com novos pensamentos e renova a mente e reorganiza conexões neurais. Então, como é importante você ir lá no passado reprogramar isso. Como é importante você não deixar esses pensamentos tomarem conta. Porque isso te acaba com a tua saúde mental e a física também. Às vezes, tô com dor de cabeça. Porque ficou pensando muita besteira, tá ali chateado, tá ali... Como é que você não vai pensar, não ficar com dor de cabeça? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Aí fala sobre o TRG, né? Aqui a gente fala sobre o TRG, que é uma técnica que a gente usa. O cérebro armazena memórias cognitivas e emocionais. E aí a gente tem que reprogramar com a luz de Deus e criar novas trilhas neurais, porque existem trilhas já reprogramadas e aí elas vão sair, quando você reprograma, elas saem, as memórias, e aí você vai colocar novas trilhas. E aí, quando forma essas novas trilhas, você consegue entender e assimilar, e ela vai lá para o inconsciente e ela arquiva. É que nem um computadorzinho. Ela vem... Ela não consegue... O inconsciente, quando gera um trauma, ele fica trabalhando ali no inconsciente, gerando gatilhos. Quando você consegue gerar novas trilhas ali, você resolve e arquiva. E aí arquivou, morreu, gente. Morreu o trauma. Sabe? Eu conheço vários psicólogos que ficam ali no trauma, trabalhando no trauma, só fazem você melhorar um pouquinho. Mas os gatilhos estão lá. O TRG e essas reprogramações mentais, elas matam de vez. Matam, elas arquivam mesmo o seu trauma. É tremendo isso. E aí... aí tira esses padrões mentais cativos. Porque você fica aprisionado
nessa reprogramação, ali na reprogramação não, no trauma, você fica ali cativo, parece uma prisão espiritual e emocional, que toda vez que vem aquele gatilho você sofre, né? Aquela palavra que não pegou bem, que você é assim, que você é assado. Não, você já tratou aquilo ali já tá tratado. Então, quando entra pelo ouvido, sai pelo outro. Esses dias eu passei por uma situação como essa. A pessoa veio me falar um negócio pesado, gente, pesado. E ali eu vi que eu tava curada, porque aquilo ali não me afetou. Como é importante a gente reprogramar os nossos traumas, ir lá. E é um processo que é constante, né? Toda vez você tem que ir lá, né? Não os traumas que já foram arquivados, tá? Outros, você vai indo até você conseguir. E aí você passa pelo processo de transformação. Gente, a gente já tá acabando, tá? Eu tô bem no final agora. Já estamos um pouquinho a mais de 1 hora. Reconhecer, então, nomear os pensamentos e trazê-los à consciência. Tá? Depois, rejeitar e comparar com a verdade de Deus. Tá? Eu vou mandar todo esse resumão para vocês, tá? Com todas as palavras. Reprogramar, depois substituir por novas declarações e trilhas mentais. Aí você vai reprogramar. E aí diz, em 2 Timóteo 1,7, diz que espírito de poder e amor e equilíbrio vem sobre você. Você começa a ter equilíbrio, você começa a ter amor, você começa a ter poder nas suas palavras e poder na sua mente. Porque ninguém mais te desestabiliza. Você está totalmente firmada na palavra e na reprogramação mental. A sua mente é a mente de Cristo. É uma mente serena, uma mente tranquila, uma mente que não se ofende com o mal. Olha que tremendo isso, gente. E aí tem os exercícios práticos que a gente também vai fazer depois, que nas próximas aulas, vamos ver quais que a gente pode fazer. Uma delas é aquela que eu falei pra vocês, tá? Coloque as dores e depois faça uma oração, tá? Pedindo para que Deus venha a liberar perdão para essas pessoas. Aí tem a planilha de batalha mental, situações, pensamentos, emoções, verdades, declarações de verdade. Aí a gente declara as palavras, que aí eu vou botar no resumão para vocês. O diário de gratidão, que fala sobre a neuroespiritualidade, reforça as trilhas de contentamento. Quando você é grato, é outro segredo da neurociência. A gratidão é um segredo que te deixa totalmente... Começar a agradecer muda as tuas trilhas neurais também. Começar a desenvolver essa gratidão. Tá tomando banho? Ai, obrigada por esse banho. Ai, comer. Ai, obrigada pelo esse alimento. Isso vai mudando os teus neurônios. Vai tirando aquelas coisas... Sabe, aqueles pensamentos, aqueles neurônios deturpados e transformando em neurônios, em trilhas, né, neurais muito mais saudáveis, porque é um hábito positivo para você. Então, dominar a mente é redimir pensamentos pela graça. Você entender que você está na graça hoje. Você não está mais sob julgo de condenação, minha irmã. Você está sob o julgo de graça. Jesus já pagou o preço. Você pode ser livre desses pensamentos. A psicanálise revela, a neurociência comprova e TRG ressignifica. São técnicas terapêuticas. E Cristo transforma e liberta a mente. Você é liberta pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Quando você crê nela. E aí fala João 8,32, a verdade liberta. Gente, eu falei tudo. Consegui fazer um resumão de 3 capítulos do meu livro de mentoria, tá? Foi muito rápido. Então eu quero que vocês guardem essas palavras. Eu vou mandar o resumão no grupo de alunas, tá? Vocês leiam, vejam os versículos. Eu passei versículos muito rápidos, mas eu quero que vocês leiam os versículos, declarem isso para vocês. Quando alguma coisa acontecer ruim, vocês declarem esses versículos, vocês vão ver um milagre acontecendo. Eu, quando tive pânico, eu declarava salmo, palavras assim de vida, e aquilo ali mudava, me acalmava, sabe? Mudava meu entendimento do medo.
Mas isso é para qualquer coisa, para os mínimos detalhes, as palavras mais ofensivas que vocês receberem, declarem as palavras. Eu posso, todas as coisas posso naquele que me fortalece, né? Em tantos versículos maravilhosos que vocês podem declarar. E tá no nosso resumão. Alguns, tá? Tem outros que não estão, né? Mas eu botei os principais para vocês, tá bom? Fechou? Deixa eu ver os comentários. Parabéns. Obrigada. Trabalhei com regressão. A Regina trabalhou com regressão, né? Muito bom o livro. Então, tem algumas pessoas que estão aqui que já leram o livro. Gente, quem quiser adquirir o Forjadas na Mão do Oleiro, tá? São 15 histórias de mulheres tremendas, algumas pastoras, outras missionárias, outras, eu sou advogada, né, terapeuta, outras mulheres de várias profissões, que contam suas histórias, contam como reprogramar seus sentimentos, sua mente, com a fé, através da fé, né? Outras fizeram tratamentos também, terapias, né? Então eu quero te encorajar a adquirir esse livro, tá? Tá lá na minha bio, tá? Ou comigo mesmo, tá? Pessoalmente, vai lá no WhatsApp que eu mando pra você, tá bom? Gente, muito obrigada. Espero vocês na próxima quarta-feira. Tem muito mais assuntos interessantes. Vocês vão aprender muita coisa, gente. Não deixam, não percam, sabe? Porque tem muita coisa para aprender, tá? E eu quero depois gravar e mandar para as meninas que não puderam vir hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, tá? Tchau, tchau!